Califórnia e Texas são os dois maiores estados do contíguo Estados Unidos e os dois estados com a maior população em geral. Eles poderiam ser considerados as potências da América moderna, contribuindo fortemente para a economia do país e influenciando sua política. Na verdade, se fossem independentes, estariam entre os 10 primeiros países do mundo em termos de produto interno bruto. Apesar das aparentes semelhanças, o Estado Dourado e o Estado da Estrela Solitária são muito diferentes. Como assim? Bem, continue assistindo enquanto abordamos os principais aspectos de viver nesses estados, desde economia e política até a qualidade geral de vida. Vamos começar falando sobre como mencionamos que os estados estariam entre as 10 maiores economias globais. A Califórnia é a maior economia do país de longe, com um produto interno bruto de aproximadamente 3,85 trilhões, o que se traduz em cerca de 99 mil dólares per capita. O Texas também não está atrasado economicamente, com um produto interno bruto total de 2,56 trilhões e um produto interno bruto per capita de 84 mil dólares. Analisemos a economia recente de cada estado. Particularmente, vamos ver como as economias mudaram desde 2019. Em 2020, ambos os estados relataram uma pequena queda no produto interno bruto geral, menos 1,7% para o Texas e menos 1,3% para a Califórnia. Isso era de se esperar. Afinal, 2020 foi o ano da crise econômica global provocada pelos efeitos da pandemia do coronavírus 19. Mas o que difere entre os estados é como eles se recuperaram. Em 2021, o produto interno bruto do Texas e da Califórnia cresceu 5,7% e 7,6%, respectivamente. Mas então, o crescimento da Califórnia desacelerou, enquanto o Texas registrou crescimentos de 2,7% e 5,7% ao longo de 2022 e 2023. A economia da Califórnia só cresceu 0,7% e 2,7%. Então, a Califórnia ela é a vencedora geral em termos de tamanho puro da economia, mas como isso se reflete para as pessoas que vivem no estado? Acontece que a resposta é: depende. Para começar, os impostos entre os dois estados eles são muito diferentes. O Texas é um dos exemplos mais famosos de um governo estadual que não cobra nenhum imposto de renda. Em contraste, a maior taxa de imposto de renda na Califórnia é pouco mais de 14%. O estado usa um modelo de faixas de imposto progressivo, então o resultado real pode variar. Considerando um salário médio de 85 mil dólares na Califórnia e 74 mil dólares no Texas em maio de 2022, além do californiano médio pagar cerca de 7 mil dólares a mais em imposto de renda anualmente, temos um cenário mais realista. Outro grande contribuinte para a tributação são os impostos sobre propriedade. É aqui que a coisa fica um pouco complicada. No papel, a Califórnia tem uma taxa de imposto menor do que o Texas. Para uma propriedade de aproximadamente 280 mil dólares, valor médio de uma casa nos Estados Unidos, os impostos sobre a propriedade na Califórnia seriam cerca de 2,5 vezes menores do que no Texas. Mas há um grande porém aqui. Valor médio da propriedade. Enquanto você poderia encontrar uma propriedade que custa entre 200 mil e 300 mil dólares no Texas, a propriedade média na Califórnia custa 2,5 vezes mais. Na verdade, São Francisco provavelmente está entre as piores cidades quando se trata de custos de propriedade, com o custo da casa média em um impressionante 1.250.000 dólares. Compare isso com o valor médio de uma casa em Dallas, que é menos de 400 mil dólares. A situação habitacional só piora quando você considera que já discutimos a diferença nos salários medianos. Portanto, não é surpresa que o Texas foi um dos estados que viu o maior número de imigrações nos últimos anos. O Texas, apesar de sua prosperidade econômica, sempre foi classificado como um estado com custo de vida abaixo da média no país. As maiores cidades, onde se supõe que o custo de vida seria muito maior, eram apenas cerca de 10% mais caras do que a média nacional. Por outro lado, o custo de vida na Califórnia é 50% maior do que a média nacional, com São Francisco ganhando seu segundo troféu como a cidade mais cara devido a um custo de vida 86% acima da média. Isso é quase o dobro.
Apesar dos defeitos em relação ao custo de vida, a Califórnia às vezes compensa. O governo estadual e local de Nova York gasta cerca de $16 mil por residente, enquanto no Texas o valor é de aproximadamente $10 mil por habitante. A principal diferença nos gastos governamentais foi em serviços sociais, com a Califórnia gastando cerca do dobro. Isso é evidente, pois quase 1/3 dos residentes do estado está no Medicaid, comparado a apenas 16% no Texas. O Texas gasta a maior porcentagem de seu orçamento estadual e local em educação, e mesmo assim, os números brutos favorecem a Califórnia em aproximadamente $600 por residente. Agora, vamos analisar como os dois estados preparam crianças e jovens adultos para futuras carreiras e comparar seus sistemas de educação. Devido ao enorme tamanho dos estados, é praticamente impossível aprofundar muito aqui. Mas vamos olhar para algumas métricas particularmente úteis, como gastos do estado, médias de notas e qualidade geral da educação. Como mencionado, os governos locais e estaduais da Califórnia e do Texas investem consideravelmente na educação, especialmente no ensino fundamental e médio. Um fator principal que influencia esse gasto é que ambos os estados têm uma porcentagem desproporcionalmente alta de alunos classificados como aprendizes da língua inglesa, cerca de 19% para ambos, comparado à média nacional de 10%. Cerca de 1 em cada 5 crianças foi considerada precisar de ajuda extra para atingir os padrões nacionais de inglês. O maior fator para essa classificação é o contexto cultural, ou seja, estudantes cuja língua nativa não é o inglês, indicando que ambos os estados têm grande diversidade cultural e linguística. Mas voltemos aos gastos e resultados educacionais. A Califórnia gastou perto da média nacional para cada estudante, cerca de 13 mil, enquanto os gastos no Texas são muito menores, apenas $10 mil. Por outro lado, alguns estados com custos de vida semelhantes aos da Califórnia, como Nova York, Nova Jersey e Connecticut, gastaram quase o dobro em seus alunos. Como resultado, o sistema de educação K-12 da Califórnia está atrasado em relação à média nacional. Isso contrasta com o fato de que, em 2020, os professores K-12 na Califórnia ganharam, em média, muito mais do que seus colegas em outros estados. O salário na Califórnia era em torno de $72 mil, enquanto a média nacional era próxima de $50 mil. Em contraste, os professores do Texas ganharam $51 mil. Grande salto ali. No entanto, outro número pode potencialmente revelar por que a Califórnia está tendo problemas com a educação: o número de alunos por professor. Na Califórnia, esse número está em torno de 23, enquanto o Texas tem um número mais gerenciável de 15. Isso pode explicar por que a taxa de formatura do ensino médio é de apenas 85% na Califórnia, comparado com 90% no Texas. O sistema de escolas públicas na Califórnia está sobrecarregado devido ao grande tamanho das turmas, não conseguindo atender às necessidades dos alunos. Portanto, não surpreende que a Califórnia esteja na 34ª posição no ranking de escolas públicas, enquanto o Texas ocupa a 29ª posição. Contudo, a Califórnia tem uma vantagem notável no ensino superior, especialmente nas universidades. Em uma lista de 2024 das 500 melhores universidades nos Estados Unidos, a Califórnia tem 17 entre as 100 melhores, com Stanford em segundo lugar. Por outro lado, o Texas tem apenas 5 universidades entre as 100 melhores. A de melhor classificação, a Rice University em Austin, ficou apenas em 9º lugar este ano. Isso indica que estudantes na Califórnia têm melhores oportunidades para ensino superior, com universidades mais prestigiadas. Então, enquanto o Texas tem uma pequena vantagem no ensino fundamental e médio, a Califórnia é o lugar para obter um diploma de pós-graduação. Mas agora vamos mergulhar mais fundo em como as pessoas nesses estados realmente vivem. Tanto a Califórnia quanto o Texas têm uma rica história enraizada nas origens do estado e nos recursos naturais. Isso significa que a Califórnia tem o maior número de parques nacionais entre todos os estados americanos. Com 9 parques, é até mais do que o Alasca. Assim, a maioria dos californianos está próxima de uma natureza deslumbrante com amplas trilhas para caminhadas. Além disso, como o estado é muito menor que o Texas,
mas possui praticamente todos os biomas disponíveis, você nunca está realmente longe da praia, montanhas, desertos ou vales vinícolas. Com um clima mediterrâneo geral, a maior parte da Califórnia experimenta verões quentes e invernos frios, com exceção do sul da Califórnia, que se transforma em um clima de deserto quente. Infelizmente, isso faz com que a Califórnia experimente alguns dos verões mais severos em todos os Estados Unidos, levando a 33 secas e desastres de incêndios florestais desde 1980. O estado também vivencia o outro extremo de desastres, com inundações e congelamentos, porém com bem menos frequência. Mas é a cultura diversificada da Califórnia que eleva suas maravilhas naturais a um novo patamar. Por exemplo, Los Angeles é amplamente considerada um dos melhores destinos gastronômicos de todos os Estados Unidos. A cena gastronômica de Los Angeles se destaca por oferecer aos residentes uma combinação perfeita de tendências alimentares globais e acessibilidade. Apesar de poder encontrar comidas de todo o mundo em restaurantes sofisticados, a cena de comida de rua encapsula perfeitamente o caldeirão de culturas que a Califórnia se tornou, tema que abordaremos mais adiante no vídeo. Do outro lado da comparação, o Texas é talvez mais conhecido pelo seu estereótipo de ser um estado de cowboys que comem churrasco e dirigem caminhonetes, mas o estado é muito mais do que isso. Uma das melhores partes sobre a cultura no Texas é a sua diversidade devido ao imenso tamanho e escala do estado. A grande área do estado se traduz em uma diversidade tanto na natureza quanto no clima. O lado leste do estado enfrenta o Golfo do México, propenso a furacões, o que resulta em um clima úmido e subtropical que experimenta um calor abrasador no verão e invernos relativamente quentes. O sudoeste do estado mergulha no clima quente do deserto, enquanto o noroeste experimenta um clima muito mais matizado e árido. Isso deixa o Texas como um dos estados mais atingidos por furacões e tornados, mas o clima no Texas acaba sendo tão variado quanto seu povo. E tudo isso culmina em uma cultura que incorpora a rica história do estado e a modernidade voltada para o futuro. Como tal, você pode encontrar uma verdadeira infinidade de coisas para fazer quando se trata de comida, exploração, música e hobbies. Mas chega de lazer. Como os residentes do estado ganham a vida? Curiosamente, Califórnia e Texas, eles são bem parecidos nesse quesito. Os estados têm forte foco em tecnologia e indústria. Na Califórnia, o famoso Vale do Silício é responsável pela maior parte da demanda do estado por vagas de emprego em tecnologia. A grande população idosa do estado reforça a demanda por trabalho em saúde e serviço social. As principais cidades da Califórnia são grandes centros econômicos na costa oeste, atraindo o setor de varejo. Em termos de salário, a Califórnia regularmente é listada como um dos 5 estados com os salários médios e medianos mais altos. No entanto, isso é um pouco compensado pelo custo de vida comparativamente alto. Por outro lado, o Texas é a potência do país no setor de energia, particularmente na extração e refino de petróleo e gás. Além disso, o imobiliário barato, os baixos custos de utilidades e os salários menores impulsionaram o boom do setor de tecnologia no estado durante a pandemia de coronavírus. Gigantes da indústria como Tesla, Oracle e HP transferiram suas sedes principais para o Texas e da Califórnia nada menos nos últimos anos. O estado também enfrenta uma alta demanda por novas construções devido às mudanças populacionais, e o setor de saúde deve seguir o mesmo caminho. Ambos os estados experimentaram um nível similar de desemprego, cerca de 5% para a Califórnia e 4% para o Texas, ambos com uma tendência de curto prazo preocupantemente ascendente. O transporte e a infraestrutura rodoviária podem impactar significativamente as economias locais e estaduais. Em termos de gastos brutos e condição das estradas, nenhum estado parece ser o claro vencedor, pelo menos no papel. A Califórnia gasta quase 50% a mais em infraestrutura de transporte, 44 bilhões versus 30 bilhões de dólares por ano, e seus gastos per capita são maiores. Por outro lado, o Texas gasta muito mais, aproximadamente 70% a mais por pessoa quando se trata de infraestrutura de rodovias. Isso não parece tão surpreendente considerando a escala relativa das áreas de terra que os governos têm que cobrir com estradas para possibilitar a mobilidade do tráfego. Isso é agravado pelas densidades populacionais relativas do estado,
diferenças entre áreas rurais e urbanas, bem como a organização das rodovias. Dito tudo isso, o californiano médio passa 84 horas por ano preso no trânsito, enquanto um texano passa apenas 63 horas na estrada. Considerando os salários médios de cada país, os californianos perdem cerca de $1.200 por ano em tempo no trânsito, enquanto os texanos perdem apenas $900. Uma ressalva importante para o transporte é que não se trata apenas de trânsito interestadual. O Texas é um estado centralizado, a meio caminho entre as costas leste e oeste. Dallas-Fort Worth tem o segundo aeroporto mais movimentado do país. Os portos do Texas se abrem para o Atlântico, tornando o estado um hub crucial para o transporte de pessoas e cargas pelos Estados Unidos e além. A Califórnia se destaca por ter acesso à costa oeste e ao mercado Ásia-Pacífico, além de abrigar o quarto aeroporto mais movimentado, tornando-a essencial para o transporte dos Estados Unidos. Ademais, a Califórnia tem mais políticas para diminuir a pegada de carbono dos veículos. Desde 2007, o uso per capita de gás na Califórnia caiu 10%, enquanto a mesma métrica no Texas aumentou 11%. Mas, deixando de lado as aparentes semelhanças nas indústrias e infraestruturas dos estados, talvez a maior diferença entre os dois estados esteja em sua população, demografia e política. Já mencionamos que a Califórnia é o estado mais populoso do país. Em 2024, a população foi estimada em quase 39 milhões. No entanto, 4 anos atrás, a população era quase de 39 milhões e meio. O estado atingiu o menor número de população em 10 anos, apesar do país como um todo ter uma mudança populacional persistentemente positiva. Por outro lado, o Texas vivenciou o que poderia ser considerado um boom populacional. De 27 milhões de residentes em 2015, o estado ultrapassou extraoficialmente 30 milhões em 2024. Nos últimos 4 anos, o estado atingiu algumas das maiores taxas de crescimento populacional do país. Então, o que torna a Califórnia tão indesejável e o Texas tão desejado? O Texas oferece um custo de vida mais baixo, um mercado imobiliário superior e oportunidades de emprego comparáveis. Na verdade, os próprios californianos são parcialmente responsáveis pela mudança. Em 2021, o número de pessoas que se mudaram da Califórnia para o Texas foi pouco menos de 110 mil, o maior fluxo migratório de estado para estado do ano. Mas como isso afetou os estados? É hora de falar sobre política. A Califórnia tem sido um estado trifásico democrata desde 2011, com o Partido Democrata controlando os 3 principais ramos do governo. Por outro lado, o Texas tem sido um estado trifásico republicano desde 2003. Naturalmente, isso significa que os estados têm perspectivas praticamente opostas sobre política, o que não está longe da verdade. A Califórnia é considerada um dos estados mais liberais do país. Tem sido um dos pioneiros em políticas progressistas, como mudanças climáticas, direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais e saúde. A Califórnia também lidera em termos de população urbana. Cerca de 90% dos californianos vivem em áreas urbanas, o que indica que as políticas locais privilegiam a expansão urbana. Por outro lado, o Texas é apenas cerca de 75% urbano. Isso deixa perto de 7 milhões de pessoas vivendo em comunidades consideradas rurais. Se estivessem em um estado por si só, seria o 15º estado mais populoso do país. Como resultado, o Texas está enfrentando problemas geopolíticos localizados, onde o governo tem que equilibrar mais cuidadosamente as necessidades e políticas referentes à população urbana e rural do estado. Isso afeta a infraestrutura, saúde, imóveis, habitação e transporte. Além disso, dos 254 condados no Texas, aproximadamente 90 estão na linha entre democratas e republicanos. Isso torna o Texas muito menos unificado em termos de política local. Isso pode ser considerado uma vantagem por alguns, pois a variedade e o tamanho do estado o tornam mais atraente para imigrantes, seja dos Estados Unidos ou do exterior. No entanto, as rápidas mudanças populacionais e a tendência do estado para eleitores mais liberais criam muita ambiguidade política, o que poderia indicar uma possível mudança na política estadual.
Então, qual a situação no debate entre Califórnia e Texas? Nenhum estado é perfeito, obviamente, e o mesmo vale para esses dois. Tanto o Texas quanto a Califórnia dependem fortemente da geopolítica local e global e do comércio entre os estados. Embora a Califórnia ofereça alguns dos mais altos padrões de vida e salários do país, ela faz isso com um custo imobiliário avassalador que torna a riqueza geracional e os investimentos praticamente uma necessidade. Já o Texas atrai mais os recém-chegados, com um custo de vida inferior, porém com setores de tecnologia, energia e público crescentes. No entanto, o Estado pode experimentar uma reversão na política e na política pública, precisamente devido à súbita mudança populacional e, mais importante, demográfica. Mas o que você acha? Você prefere morar na Califórnia ou no Texas? Conte pra gente nos comentários abaixo e, como sempre, obrigado por assistir e se cuidem por aí.